Olá, irmãos! Olá, amigos! Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero deixar uma palavra vinda diretamente do trono de Deus para o teu coração. Nós estamos no 8º vídeo falando sobre o fruto do Espírito. E nós temos comparado o fruto do Espírito a uma laranja, a uma mexerica, uma tangerina ou uma bergamota, que é um único fruto, porém tem vários gomos. E é desta maneira que o Espírito Santo age dentro de nós, produzindo um fruto com vários gomos. E cada gomo tem o seu tamanho. Alguns são um pouco maiores, outros são menores, né? Uns têm mais suco, outros têm menos. E desta maneira, o fruto do Espírito também é feito dentro de cada um de nós. E o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E esse é o 8º gomo que nós vamos estudar. E a mansidão para o cristão é uma qualidade ou virtude daquele que coloca a fé em ação no trato com as outras pessoas. E o termo utilizado no original grego para mansidão é praites, que indica uma força gentil, humildade, cortesia, consideração. E isso fica evidente quando nós lemos o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 e 16, que diz que nós devemos estar preparados para responder qual é a razão da nossa esperança. Porém, devemos fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que aquelas pessoas que em algum momento falaram mal ou zombaram da palavra de Deus fiquem envergonhados com a nossa atitude. E nós devemos fazer isso porque a mansidão não é deixar de exercer a autoridade, mas lembrar, e fazer isso no temor de Cristo, lembrar que todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Quando nós lemos o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o objetivo de Deus é alcançar a todos. O sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação de todos. Então nós devemos tratar todas as pessoas como Deus trataria. E qual é o segredo para que isso aconteça? É compreender, primeiramente, a aceitar a nós mesmos e depois as outras pessoas como sendo valiosas aos olhos de Deus. Quando nós apreciamos o valor de cada pessoa e compreendemos as suas necessidades, nós vamos tratá-las de forma diferente. Vamos tratá-las com amor, com paciência, com respeito e compaixão. Por isso, é necessário a realização ou a produção do fruto do Espírito, porque é a forma como Deus faz para motivar algo vindo do céu para que a gente possa perceber a situação das outras pessoas. Um exemplo claro de mansidão é o que nós encontramos em Abraão, quando ele percebe que os seus pastores estão brigando com os pastores de Ló. E qual é a atitude de Abraão? Ele resolve se separar do seu sobrinho e pede para ele: olha, escolhe qual a terra que você quer e aí você segue o teu caminho que eu vou seguir o meu. E Abraão conseguiu até deixar que Ló utilizasse e escolhesse a melhor terra e ele ficou com a pior parte. Deus o abençoou por causa destas situações. Então, só podemos manifestar o fruto do Espírito se dentro de nós esse comportamento for despertado. Então, o exemplo maior de mansidão
é o exemplo de Cristo, que mesmo diante de tantas afrontas, nos ensinou que é possível manter o controle. E aí eu te faço uma pergunta. Você tem conseguido manter o controle diante de tantas situações que tem passado na sua vida? Diante de tantos maus tratos que às vezes as pessoas de fora fazem contigo? E com as pessoas de dentro? Você tem conseguido manter o controle? Então, se está difícil, eu quero te incentivar nesta hora a aproveitar a oportunidade e deixar que o Espírito Santo de Deus produza dentro de você o fruto do Espírito, e dentro desse fruto do Espírito está ali a mansidão. E aí você vai experimentar este gomo gostoso que é mansidão manifestando na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida da sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.